Eu quero, nesse momento, pedir a graça de Deus para que desça sobre mim o seu Espírito Santo e me revele a sua palavra. E rogo a Deus que Ele me abençoe e abençoe a você que está me assistindo. Louvado seja o nome do Senhor. E lhe convido para nós olhar nas Escrituras Sagradas e meditar na palavra de Deus, no livro do profeta Amós, bendito seja o nome do Senhor, no capítulo 7 e o versículo 10 em diante, que nos diz: Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as tuas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra, em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizará mais, porque é o santuário do rei e a casa do rei. Respondeu Amós e disse a Amazias, louvado seja o nome do Senhor: Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoro. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Para todos aqueles que conhecem as Escrituras, eles conhecem que Israel, louvado seja o nome do Senhor, era um povo de Deus que foi tirado para fora do Egito, foram resgatados por Deus para seguir a Deus, olhando para a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E talvez, meu querido amigo que está me assistindo, irmão, você não saiba que esse povo, ele continua, bendito seja o nome do Senhor, ele continua andando num plano de Deus, olhando para a palavra de Deus e sendo tirado para fora do mundo, para fora dos sistemas mundanos, e esse Israel continua caminhando. E quando ali no tempo daquele rei Jeroboão, aquele povo, ele foi atraído e começou, não olhando para a palavra, começou a olhar para os reis que lhe conduziam e para os sacerdotes que estavam ali, não colocado por Deus, estava ali assalariado para proteger o pecado e de costa virado para a palavra de Deus, e eles foram conduzindo, bendito seja o nome do Senhor, esse povo de Israel, chamado povo de Deus, eles foram conduzindo para fora da palavra de Deus, e esse povo estava mergulhando no pecado, na idolatria, e ali estava aquele rei Jeroboão, que ele saiu da palavra de Deus, e ele estava ali enganando aquele povo, que era para ser o povo que vinha olhando para a palavra de Deus, e esse povo foi mergulhando a idolatria. E Deus enviou, louvado seja o nome do Senhor, o profeta Amós, para levar a palavra de Deus revelada
não para aquele ímpio rei, e nem para aquele ímpio sacerdote Amazias, mas sim para levar para o povo de Deus que estava ali, o povo de Israel, que Deus tirou para conduzir olhando para a sua palavra. E nós vimos que estavam numa situação ali, tanto aquele rei, como aquele ímpio sacerdote assalariado, que eles não tinham mais condições de aceitar a palavra de Deus. Quando Amós chegou ali para profetizar para o povo de Israel, como ele disse aqui no versículo 15, mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não foi ali para profetizar para um ímpio rei, e nem para um ímpio sacerdote Amazias, que estava ali protegendo o pecado e de costa para a palavra de Deus. Deus enviou a palavra ali para o seu povo, Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, meu querido amigo, se você observar, esse sistema hoje que nós temos vendo aí no mundo, se apresentando como obra de Deus, homens se apresentando como pastores do rebanho de Deus, e ali estão o Jeroboão conduzindo o povo para o mundanismo, para a prostituição, para o pecado, e os falsos sacerdotes Amazias, assalariado, para defender o pecado, a prostituição, a separação, a vaidade, o mundanismo, toda a sorte de pecado e de imundícia que nós estamos vendo hoje nesse chamado sistema que se diz igrejas de Deus, estão olhando para os ímpios, Jeroboão, e para os ímpios sacerdotes Amazias, e tiraram os olhos da palavra de Deus, estão mergulhando no abismo. E hoje há um sofrimento no mundo, as pessoas correm de um lugar para outro, e o sofrimento aumenta cada vez mais, e ao invés deles olhar para a palavra de Deus, eles estão olhando para os ímpios, reis, que estão diante dos reinos criados por eles mesmos, protegidos por os falsos sacerdotes assalariados, como estava ali Amazias, e de costa para a palavra de Deus. Quando Amós chegou ali e entregou a palavra de Deus para aquele homem, bendito seja o nome do Senhor, que estava ali como um sacerdote, ele não aceitou a palavra de Deus. Aquela palavra de Deus bateu no pecado que estava dentro dele, na incredulidade, e ele não conseguiu, louvado seja o nome do Senhor, a aceitar a palavra de Deus. Mas Deus continua, meu querido amigo, meu querido irmão, enviando a sua palavra, não para conduzir ímpios que estão de costa para a palavra, mas para conduzir o seu povo Israel pela sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vimos aqui o que disse aquele falso Amazias, no versículo 12. Depois Amazias disse a Amós, vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão e profetiza ali. Mas em Betel, daqui por diante, bendito seja o nome do Senhor, não profetizará mais, porque é o santuário do rei e a casa do rei. A mesma coisa nós estamos vendo hoje.
o mundo que se diz religioso, nesse sistema, ele é dividido em reino, cada reino tem um rei, conduzindo um povo ao mundanismo, ao pecado, e os falsos Ananias protegendo, como ele diz aqui, ó, porque é o santuário do rei e a casa do reino. Eles estão protegendo a casa desse e daquele reino de costa para a palavra de Deus. Mas Deus continua, louvado seja o nome do Senhor, enviando a sua palavra, não para esse mundanismo que nós estamos vendo denominacional, mas a palavra de Deus, ela vem para conduzir o povo de Deus, os filhos de Deus, as filhas de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Se você observar hoje, o sistema está exatamente como estava. A Israel, no passado, foram seguindo os ímpios, rei, e os ímpios sacerdotes, e não olhavam mais para a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aqueles reis estavam ali protegidos por ímpios sacerdotes, assalariados, para proteger o pecado, como hoje nós estamos vendo, de costa para a palavra, sendo barreira, bendito seja o nome do Senhor, para a verdade, e hoje nós estamos vendo esta situação, bendito seja o nome do Senhor, se repetindo novamente. Não pode ser identificado com a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus, ela chega a um sistema religioso, bendito seja o nome do Senhor, é uma conspiração como foi para aquele ímpio sacerdote. Mas Deus continua, louvado seja o seu nome, conduzindo o seu povo, Israel, a sua igreja, os resgatados, tirados para fora. Deus continua conduzindo pela sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Nós podemos ver que hoje, essas pessoas que se dizem cristão, louvado seja o nome do Senhor, esses falsos sacerdotes, eles não sabem mais a quem eles pertencem. Eles estão indo de uma denominação, de um reino mundano, a outro reino mundano, levando as suas credenciais de um ismo a outro ismo, e eles não podem mais se identificar com a palavra de Deus, porque eles não sabem mais a quem eles pertencem. Mas o povo de Deus, bendito seja o nome do Senhor, que continua olhando para a palavra de Deus, ele sabe aonde ele está indo, bendito seja o nome do Senhor, e ele sabe quem está lhe conduzindo, bendito seja o nome do Senhor. Eles não estão sendo conduzidos por um falso rei, como estava ali aquele Jeroboão, e nem recebendo palavra de um Amazias assalariado, que está de costa para a palavra de Deus. Eles estão com seus ouvidos atentos, bendito seja o nome do Senhor, para a voz de Deus, que não cessou de ser enviada para conduzir a sua igreja, o seu povo de Israel. Bendito é o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Hoje nós estamos vendo que esse chamado sistema religioso, ele caiu numa cegueira espiritual. Eles não conseguem mais enxergar o caminho
e nem sequer olhar para a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não mandou Amós ali para profetizar para aquele ímpio rei, nem para aquele ímpio sacerdote que estava ali assalariado de costa para a palavra. Mas Deus tinha um povo, louvado seja o nome do Senhor, ali. E Deus enviou a sua palavra vinda de Deus revelada para tirar o seu povo daquele caminho enganoso aonde eles estavam olhando para aquele falso rei e para aquele falso sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não está em organização, meu querido amigo. Aquele rei e aquele sacerdote, aqui a Bíblia nos diz que ele era sacerdote de Betel. Deus ele não está numa organização do homem. Deus está na sua palavra. Ele estava ali com o profeta Amós, na palavra vinda de Deus para entregar para o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não está nesse sistema organizado. Ele está na sua palavra e continua na sua palavra, e ele continua enviando os seus profetas. Nessa última era, querido amigo, que Israel está trilhando aqui na terra, nesse mundo apodrecido, Deus tem uma palavra profética enviada para essa era, para tirar um povo desse mundo, sistema religioso, como ele tirou dali do Egito, tirar para fora desse mundo, sistema, para continuar olhando para a palavra de Deus, que é o verdadeiro Deus, e seguir em direção à vitória. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem de um profeta hoje está caminhando o mundo para resgatar, louvado seja o nome do Senhor, a sua igreja, noiva, para as bodas do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos continuar olhando e vendo que a mesma perseguição que vinha ali, a perseguindo a palavra de Deus, os profetas enviados de Deus, ela continua, mas Deus continua na sua palavra, conduzindo o seu único rebanho, a sua única igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver ali em 1 Reis 13, e o verso 1 até o 4, nós vamos ver aqui aonde Deus ia conduzindo para fora daquele sistema mundano o seu povo, pela sua palavra. Aqui em 1 Reis, capítulo 13, o verso 1 até o 4, e eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Bendito seja o nome do Senhor. Ali estava o falso rei, Jeroboão, o qual nós estamos meditando na palavra de Deus. E esse homem, louvado seja o nome do Senhor, esse homem de Deus clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, e o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso e ossos de homem, se queimarão sobre ti. Louvado seja o nome do Senhor.
Ali estava Deus enviando para aquele mundo sistema que vem caminhando até hoje, de costa para a palavra de Deus. Ali estava Deus enviando a sua palavra para conduzir o seu povo, tirar para fora daquele imundo sistema de pecado e trazer, louvado seja o nome do Senhor, para olhar para a sua palavra, que é o verdadeiro Deus. Bendito seja Deus. E aqui o versículo 3 nos diz: e deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pegai nele. Mas a mão que se estendeu contra ele se secou, e não podia tornar a trazer a si. Louvado seja o nome do Senhor. Deus continua, meu querido amigo e meu querido irmão que está me ouvindo, se manifestando ao mundo através da sua palavra. Nós hoje estamos vendo aonde mergulhou, bendito seja o nome do Senhor, esse mundo que vem olhando para o Jeroboão de hoje, mas Deus continua na sua palavra se manifestando para resgatar o seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui nós podemos ver o versículo 5, aqui em 1 Reis 13, que nós estamos lendo: e o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus continua, pela sua palavra, falando com o seu povo, e arrancando e tirando desse mundo de imundícia de pecado, chamado denominações cristãs, que estão de costa para a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós vamos continuar olhando para a palavra de Deus e vamos ver que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Israel continua marchando na terra e Deus vai na sua frente, conduzindo pela sua palavra. Aqui no versículo 6 nos diz: então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora a face do Senhor, teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei se restituiu, e ficou como antes. Louvado seja o nome do Senhor. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa, conforta-te e dar-te-ei presente. Louvado seja o nome do Senhor. Esse mesmo sistema, ele continua assalariando, apresentando, dando os seus cargos de honra, e os falsos amazias estão protegendo o pecado de costa para a palavra. Mas Deus ainda continua levantando o homem. Louvado seja o seu nome. Firmado na sua palavra. Aqui nós vimos o que disse aquele homem de Deus. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, e nem bebia água nesse lugar,
porque assim ordenou o Senhor pela sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor, dizendo, não comerás pão e nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se, louvado seja o nome do Senhor, por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Bendito seja Deus. Deus continua levantando homens. Bendito seja o nome do Senhor. Que eles não estão trilhando esse caminho do sistema religioso. E eles estão firmados na palavra de Deus, como diz aqui o versículo 9, porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo. Ainda Deus levanta Amós, ainda Deus levanta Elias, ainda Deus levanta João Batista, louvado seja o nome do Senhor. Firmado na palavra de Deus, para conduzir a Israel de Deus, a sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Nós podemos olhar lá em Apocalipse 3:17 e vamos continuar. Bendito seja o nome do Senhor, olhando para a palavra de Deus e olhando para o caminho do verdadeiro cristão, da Israel de Deus, da única e verdadeira igreja que Deus tem aqui na terra, conduzindo pela sua palavra, não num sistema mundano religioso. Aqui nos diz, como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Louvado seja o nome do Senhor. É o que está acontecendo hoje nesse sistema mundano, correndo atrás de riqueza, construindo verdadeiras pirâmides, falso Jeroboão recebendo seu salário de 10, de 15 mil reais, e os falsos sacerdotes Amazias, assalariados ali, recebendo as merrecas que o diabo está lhe dando, para proteger o pecado, o divórcio, a prostituição, o mundanismo, que hoje nós estamos vendo, e um povo caído no sofrimento, distanciado de Deus e mergulhando o mundo adentro. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus continua falando, louvado seja o nome do Senhor, com o seu povo, que você é um escolhido de Deus, um predestinado. Se você está aí sofrendo, olhando para um ímpio Jeroboão e seguindo um ímpio sacerdote Amazias, ouça a voz de Jesus, que te diz aqui no versículo 20 do capítulo 3 de Apocalipse que estamos lendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui no versículo 19 diz, eu repreendo e castigo, louvado seja o nome do Senhor, a todos quanto amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Bendito seja o nome do Senhor. Continua a voz de Deus, a palavra de Deus, falando não com os religiosos, com os imundos, reis, que estão mais dentro dos seus reinos, protegidos por assalariado, de costa para a palavra. Mas Deus continua falando com o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. O povo de Israel. Bendito seja Deus. Aqui nós podemos ainda ler aqui o versículo 22, ou 21, que diz, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono,
assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Esse mundanismo que está mergulhando o mundo adentro, Deus está tirando dali o seu povo, louvado seja o nome do Senhor, pela sua palavra, para conduzir, louvado seja o nome do Senhor, no caminho que foi traçado por Deus para Israel, que ele tirou de fora do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos hoje, bendito seja o nome do Senhor, eu quero finalizar essa meditação com você, mas quero ler com você ali em Mateus, no capítulo 2, e o versículo 6, e vamos ver, louvado seja o nome do Senhor, que Deus, ele tem hoje um guia diante do seu único rebanho, da Israel de Deus, para conduzir para fora desse imundo sistema que vai mergulhando na prostituição, na idolatria, no mundanismo e no sofrimento. Aqui, no capítulo 2, o verso 6 de Mateus, nós vamos ver o que Deus levantou, louvado seja o nome do Senhor. Um guia, o único guia, para conduzir a Israel, que vem atravessando nessa era que nós estamos passando. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Esse guia, Jesus Cristo, palavra, ele vai indo na frente do povo de Israel, conduzindo e apacentando o rebanho de Deus. E esse imundo sistema, ele está prestes a ser destruído. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos, para finalizar essa mensagem, nós vamos olhar aqui, bendito seja Deus, no livro de Apocalipse, para nós finalizar, nós vamos ver aqui aonde esse, bendito seja o nome do Senhor, aonde esse único guia, bendito seja o nome do Senhor, ele vai marchando, levando o seu rebanho, a Israel de Deus, a igreja predestinada, tirada para fora. Nós vimos aqui, Apocalipse 17, verso 14, esses combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro o vencerá, porque é o Senhor do Senhor e o Rei dos Reis. E vencerão os que estão com ele, os chamados, os eleitos e os fiéis. Bendito seja o nome do Senhor. Deus chamou um povo e elegeu um povo. E todo aquele que for fiel à palavra de Deus, nós estamos chegando agora, meu querido amigo, na última era. Bendito seja o nome do Senhor. E os chamados, os eleitos e os fiéis vêm olhando para um único guia, Senhor Jesus Cristo, palavra, e vêm seguindo de vitória em vitória. Meu querido amigo e irmão que está me assistindo, quem sabe se você, hoje, você tira os olhos da onde você está olhando para esse ímpio Jeroboão que vai te levando, e esse ímpio
sacerdote Amazias assalariado, e você ainda tem força, louvado seja o nome do Senhor, para olhar para esse único guia que Deus levantou para conduzir a Israel de Deus, e você hoje possa dar, bendito seja o nome do Senhor, o primeiro passo. Se levantar e olhar para a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, o guia enviado para Israel, desde lá do princípio, e você vai enxergar, bendito seja o nome do Senhor, que é um rebanho de Deus na sua frente. Bendito seja o nome do Senhor. E que Deus quer te ajuntar a esse rebanho. Você que é uma ovelha predestinada, louvado seja o nome do Senhor. Você que foi chamado e eleito nesse corpo que é a igreja de Jesus Cristo, o povo de Israel. E que Deus te abençoe no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.